Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Irídio caiu mais de 3,4% em apenas um dia, mesmo tendo pago o seu maior rendimento dos últimos 5 meses. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa assessoria consiste em relatórios mensais contendo operações comuns de day trade, operações com fundos imobiliários, posição em custódia, rendimentos isentos, rendimentos tributários, apuração e emissão do DARF, do imposto de renda. Essa assessoria está dividida em três planos, abrangendo ações, fundos imobiliários, BDR, ETFs e os nossos mercados, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções e mercado a termo. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Inclusive tem esse botãozinho aqui também que você já entra em contato diretamente com o WhatsApp. E qualquer coisa Galera, também. o Irídio, que é um dos fundos favoritos dos investidores, ele está custando R$ 88,68. Ele teve uma queda de 3,4% do seu preço de fechamento do dia 9 de fevereiro para o preço de fechamento do dia 13 de fevereiro. Uma queda muito expressiva, pois sua cotação estava em quase R$ 92 e agora R$ 88. E o seu rendimento, ele foi um bom rendimento. Ele divulgou pagamento de quase 95 centavos, sendo esse pagamento o maior dos últimos 5 meses. Se formos olhar aqui, ele teve um rendimento em queda de outubro até dezembro, em janeiro recuperou um pouco o fôlego, e agora o que será pago em fevereiro, referente às operações de janeiro, ele chegou no seu ápice desses últimos 5 meses. Mas mesmo assim, ele não para de cair junto com outros fundos imobiliários. Um dos motivos é a nossa própria taxa Selic, que ela foi mantida em 3,75%. Olhando aqui no histórico das reuniões do Copom, ela está nesse patamar desde o dia 4 de 8 de 2022. E o pior cenário para nós é porque a Selic ela está acima de 10%, já tem quase um ano, desde o dia 3 de fevereiro de 2022, quando ela foi aumentada para 10,75%. E esse cenário é um pouco caótico para os investidores de fundo imobiliário, porque é uma correlação indireta entre a Selic e os fundos imobiliários. Quando a Selic sobe, a cotação dos fundos tende a cair. E olhando aqui também o comparativo, fazendo direto dos fundos imobiliários com os investimentos de renda fixa, nós temos aqui o seu benchmark, se podemos dizer assim, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje, o pré-fixado, está pagando no mínimo 13%, chegando a 13,46%. E o Tesouro IPCA, ele está pagando IPCA mais 6,19% a 6,46%. Uma taxa de juros muito expressiva, que quase equivale à taxa de juros de muitos fundos imobiliários de papel. E isso tem pressionado a cotação dos fundos, porque diminuiu o spread entre os fundos imobiliários e o investimento no tesouro direto. E quando o investidor olha a relação de risco-retorno, às vezes ele acaba optando pela renda fixa ao invés da renda variável. Agora, o mais importante é falarmos do Irídio propriamente dito. O que pressionou ele é a sua exposição em fundos imobiliários. Para quem não sabe, o Irídio é um fundo de papel, mas quase híbrido, porque além de ter diversos recebíveis imobiliários no seu portfólio, ele também investe em outros fundos imobiliários. E o destaque aqui do seu investimento está para alguns fundos high yield, como o DEVA, que é a sua maior exposição, o Equitar, que está em terceiro lugar, e o TORD, que está em quarto lugar. E ele também possui o Versalhes. E por que estamos falando diretamente desses fundos? Porque os quatro desabaram no mercado nos últimos meses. E vejam o preço médio do DEVA, R$ 101,34, do Hectare 119,23, do Tord 10,47, uma queda de mais de 50%. E temos também o Versalhes com preço médio de R$ 10, sendo que ele está custando R$ 7, uma queda de 30%. E olhando a exposição do Irídio nesses fundos imobiliários, nós temos uma exposição de mais de 7,5% do total do seu patrimônio líquido. Isso quer dizer que o valor patrimonial do Irídio vai cair. Se olharmos aqui na sua última divulgação, que esse relatório é com base nas operações de dezembro, que ele ainda não divulgou o relatório gerencial de janeiro, seu valor patrimonial estava em R$ 92,80. Agora, com essa manutenção da taxa Selic e a queda da cotação desse fundo imobiliário,
seu valor patrimonial tende a cair. Então, o PVP atual do Iridium, na verdade, não está em 0,96, deve estar em algo próximo de 0,97, às vezes até 0,98. Então ele não está negociando com tanto desconto assim no mercado secundário. Além desses fatores, dessas quedas, igual nós mencionamos, o Iridium é um fundo de papel. Ele possui vários recebíveis imobiliários na sua carteira e a maioria desses recebíveis estão atrelados ao IPCA. Ele possui quase 69% em recebíveis imobiliários e desses recebidos imobiliários, 57% está atrelado ao IPCA. Somente 12,44% a CDI, mais um juros, e 2,54% a um percentual da CDI. Isso aqui corresponde ao seu percentual em caixa. E como o IPCA ele está um pouco lateralizado e ele passou por aquele período de deflação em 3 meses consecutivos no ano de 2022, isso fez com que o Iridium caísse sua cotação no mercado secundário. Olhando aqui na nossa planilha de controle de carteira de fundo imobiliário, temos a cotação desses 4 fundos que eu mencionei e também a do Iridium. Então vejo que eles estão próximos da sua mínima das últimas 52 semanas. A cotação de ambos caíram, não só deles, mas de vários fundos de papéis e também alguns fundos de tijolos. E a projeção do dividend yield, apesar de ter tido esse aumento em janeiro, ele está abaixo do que estaria, a princípio, sendo pago pela renda fixa. Então, por isso que os fundos imobiliários estão recebendo uma pressão enorme atualmente e sua cotação está caindo diante de todos esses fatores, como eu mencionei, a taxa Selic, que está mantida em 3,75%, a inflação, que está mais ou menos controlada, o que está tirando a remuneração deles, se vamos olhar naquele ano de 2020, 2021, na qual a inflação estava descontrolada e eles distribuíram alto rendimento, somado também com a desvalorização das cotas dos próprios fundos que o Iridium faz investimento e também por conta da sua segurança, né? O Tord mesmo, ele possui vários riscos, versários, seus recebíveis imobiliários, eles estão marcados com um risco vermelho, então em alerta total pela gestora, só vocês acessarem o relatório gerencial, vocês vão se deparar com essas informações. O rendimento deles caíram, o Tord mesmo está custando efetuar um pagamento de 5 centavos por cota, longe daqueles patamares na qual ele havia distribuído mais de 10 centavos, e esses fatores estão pressionando a cotação desses fundos, que são mais arriscados, são high yield, e junto com isso está pressionando também a cotação do Iridium, porque ele está com uma grande desvalorização do valor desses fundos no seu portfólio.